Olá, gente. Professor Marcos Dominici, professor de arte. E hoje a gente vai falar sobre grupos de teatro maranhense. Eu nem gosto do assunto, né? Só para deixar claro, eu sou barrista, eu sou produtor teatral, sou diretor de teatro de um dos grupos e vou puxar a sardinha para que vocês conheçam mais sobre o nosso trabalho. Quem diz assim, professor, mas eu não conheço nenhum grupo de teatro. Gente, com o auxílio de uma professora da Universidade Federal do Maranhão, que eu vou já citar aqui, a gente conseguiu estabelecer, em média, 30 grupos, mas não foi nem a metade do que realmente tem no estado do Maranhão. Primeiro, para a gente entender o que é teatro de grupo ou grupo de teatro, uma categoria de organização e produção teatral. É justamente o mais facilitador quando eu quero produzir e não consigo fazer sozinho. Eu poderia ser o grupo de uma pessoa só? Posso, com certeza. Mas os coletivos, eles têm tendência a crescerem juntos e produzir mais. E quanto mais você se junta, mais você aumenta, mais você produz. Um núcleo de atores tem o mesmo objetivo, o mesmo ideal, trabalho contínuo, mas além de tudo, a maioria dos grupos tem conceitos estéticos, ideológicos e linguagens que identificam. Foi isso meu facilitador no trabalho desta aula especificamente. Os grupos que eu vou mostrar aqui, além de terem afetividade entre as pessoas que trabalham no grupo, além de terem a necessidade de estarem juntos, eles têm conceitos, linguagens e estilos diferentes, o que é muito maravilhoso. Por quê? Porque cada um acaba agregando o trabalho do outro. Posição de divergência e teatro empresarial. No passado, né, vocês podem ver na aula sobre história do teatro, linguagem teatral, que muitos grupos de teatro eram profissionais ao ponto de eles terem até, maravilhosamente, um salário fixo. Só que na hora que você faz isso também, você, lamentavelmente, você impede que o artista, o ator, faça outra coisa que não seja o que a empresa define, certo? Grande problema, a dificuldade de se manter literalmente no mercado de trabalho. Não é fácil, certo? Os coletivos teatrais, eles buscam por ocupação, processos, já explicar para vocês, troca de experiências e principalmente a luta pela sobrevivência. Eu coloquei injustiça. A palavra está errada, é uma palavra criada para dizer cia, companhia, que muitas vezes passa por um processo injusto, né? Antes de falar do primeiro grupo, o que é esse processo? O processo é o método que cada grupo tem para fazer o seu trabalho de criação final. Falar aqui do grupo da minha maravilhosa amiga, né, Cássia Pires, doutora da Universidade Federal do Maranhão, né, que eu tenho eu assim, puxa saco mesmo, eu sou fã de carteirinha dessa mulher. A Albluir Produções Artísticas, essa é uma das peças que foi premiada, o trabalho dela, e o grupo em si tem um trabalho puxado para performance, espetáculos performáticos e entre outros. Né, eu vou tentar ser o mais breve possível porque eu quero falar de todos eles. Né, a Cássia Pires já tem um trabalho também desenvolvido na Europa e o grupo ainda trabalha nos dias de hoje. Na maioria das vezes, o investimento dos espetáculos vem por iniciativa própria, quando você não consegue incentivo pelas leis normais, para deixar claro que algumas pessoas confundem, acham que a Lei Rouanet, que é do governo, assim, a Lei Rouanet vai dar dinheiro para... Gente, não é nada disso. Eu não vou esticar o assunto sobre a Lei Rouanet, né, porque eu quero montar uma aula só sobre isso, para vocês entenderem que isso não é um presente, é uma obrigação que existe no processo cultural do país, a gente já falou sobre isso. E não funciona como algumas pessoas erroneamente cantam a história, certo? Alguns grupos passaram pelo processo do sistema amador até o sistema profissional. Alguns ainda mantêm a postura amadora, mas essa postura amadora não significa dizer que ela é do trabalho, mas sim profissionalmente com detalhes de carteira de trabalho, CNPJ. Né? Por quê? Porque tem grupos amadores aqui em São Luís, tem uma categoria de produção fantástica. Né? Muitas vezes o autor escreve, faz a peça para evitar direitos autorais. Né? Os grupos, por causa da dificuldade que a gente tem de manter um ator literalmente sobrevivendo do próprio trabalho, se encontram à noite, no fim do horário do expediente, trabalho segunda a domingo. Né? Eu sou um exemplo disso quando eu digo aqui no estúdio. Às vezes eu falto compromissos sociais, por quê? Porque eu tenho ensaio, não posso. Eu tenho ensaio, não posso, eu tenho ensaio. Os ensaios são na hora que todo mundo está descansando e a gente está trabalhando. Companhia Chegança de Circo e Teatro. Eles existem desde 2007.
O Afonso Barros é um dos responsáveis. Eles trabalham com Klaus, palhaço. Entre os palhaços mais conhecidos são Arnica e Alface, e eles fazem contação de história, espetáculos circenses, né? De onde surgiram e surgem os grupos e companhias de teatro do estado do Maranhão? FEMAT, Festival Maranhense de Teatro Estudantil, que é uma iniciativa do CACEM, que é o Centro de Artes de Ensino de Teatro, de Ensino Profissionalizante de São Luís. É uma entidade, uma instituição do governo, da Secretaria de Cultura. O CACEM, esse Centro de Artes Cênicas, ele promove a abertura para inscrições todo semestre de novos alunos, e aí você passa por testes, um teste de aptidão, aulas específicas, e você sai com a formação de um ator profissional em nível médio. O Encena, que é uma escola de teatro particular, que já incentivou vários grupos de teatro daqui, igrejas, clubes, associações, grupos de companhias amadoras que vão surgindo literalmente por causa da iniciativa privada de pessoas. A UFMA, a Universidade Federal do Maranhão, eu coloquei a UFMA como um todo, por quê? Porque você tem na UFMA também o curso de licenciatura de teatro, que permitiu que vários grupos fossem criados a partir disso. Mas existe o Grupo Universitário Teatral, que eu já vou falar para vocês. Outras situações não citadas, iniciativas próprias, e aí eu tenho que agradecer a professora mestra em Arte Cênica, Cultura e Sociedade, Fernanda Areias, que me ajudou muito nesse processo de pesquisa, porque mesmo eu sendo parte da pesquisa, né, um desses grupos é de minha responsabilidade, mas eu não tinha noção de todos os meus companheiros de trabalho, né? A Companhia Miramundo, né, da professora Michele Cabral, que é professora da Universidade Federal do Maranhão, da qual também sou fã, eu babo mesmo, não tem para onde, e ela tem uma companhia que existe desde 2011, eles fazem espetáculos teatrais de rua, palhaçaria, e atualmente eles têm um projeto onde essa personagem, a Palita no Trapézio, né, junto com os outros personagens da companhia, fazem um programa de TV. Eu ainda não vi, porque eu não tive realmente tempo, mas eu estou sabendo pelas redes sociais. Muito bom o trabalho deles. Onde você tem grupos de teatros aqui no estado do Maranhão? A maioria se encontra em São Luís, né? Mas você tem em Imperatriz, Açailândia, Itapecuru, Tutóia, Timon, entre outros que eu ainda não citei, né? A ausência de editais e fomento às artes cênicas, eles têm dificultado muito isso, e o preconceito que algumas pessoas acham que o ator não é um profissional, é um vagabundo. Ah, porque vai dar dinheiro do governo para vagabundo. Gente, desconstruam essa ideia. Nós trabalhamos tanto quanto, às vezes até mais do que algumas pessoas, para trazer simplesmente a arte do teatro, né? Público que frequenta teatro culturalmente. Nosso problema maior talvez seja esse, né? A pessoa quer ir ao teatro, mas não quer pagar o nosso trabalho. Complicado isso. Eu preciso pagar a conta e os meus colegas também. Espetáculos de temporadas constantes. É muito complicado por causa da falta do processo cultural, de plateia aqui, a gente mantém uma temporada muito longa. Então, é literalmente matar um leão por dia para isso acontecer. Mas é possível. Irregularidade na produção de espetáculos teatrais. Às vezes você tem muitos, às vezes você não tem quase nada. Mas o que tem acontecido é que a produção teatral maranhense tem crescido gigantescamente. Média, eu coloquei aqui 30 coletivos, vamos falar de alguns deles, além dos que eu já falei. Companhia Casa do Sol de Artes, né, na figura do Urias de Oliveira, que é um dos caras mais fantásticos, dos artistas mais fantásticos que eu tive o prazer de conhecer. Existe desde 2014 e eles trabalham com espetáculos infantis e adultos e treinamento físico e energético com uma vibe completamente maravilhosa, né? Grupo de teatro improviso, vou falar agora do meu trabalho particularmente, né, e fiquei muito honrado porque a gente está na lista da pesquisa da professora, né, na minha direção, desde 2003 que a gente trabalha, nosso foco é produção de espetáculos, eventos, aulas de teatro e teatro empresarial, né? A gente trabalha pra caramba. Companhia Nhaca Boca, ela existe desde 2014, trabalhos voltados para a identidade de gênero, negritude ancestrais e da cultura popular maranhense. É um trabalho bem interessante, tem um trabalho de pesquisa sobre a figura da mulher no meio artístico. Companhia Artífice Mor, ela existe desde 2015, né, na direção do Alisson Ericeira, Carla Pucina, Necília Monteiro. Nesse exato momento eu não posso dizer para vocês o que eles estão produzindo, mas eles trabalham muito com produção de espetáculos, contação de histórias, oficinas e capacitação de teatro para comunidades, né? O foco deles é a comunidade de bairros mais simples, mais necessitados desse tipo de informação. Companhia Direto da Fonte, do meu falecido amigo
Charles Mello, um dos seres humanos mais iluminados que eu tive o prazer de conhecer, e atualmente na direção do Juan do Vale, que é ator que veio da companhia e que é responsável pela companhia hoje. Eles trabalham com produções de espetáculos e estão com espetáculos constantemente em atuação hoje. Existem desde 2011. A Coteatro, que existe desde 1998, né? Nomes mais importantes que eu tenho uma relação, mas eu tenho que dar a ênfase ao Domingos Tourinho, que é uma das figuras mais fantásticas do teatro maranhense. Recentemente tem se recuperado de um problema de saúde e vai voltar a atuar. Isso me deixa muito feliz. A Companhia Oficina de Teatro, a Coteatro, eles trabalham com muitas produções e oficinas e tem um histórico muito conhecido. Drau, teatro da inconsistência. Deixar a brincadeira do trocadilho para vocês entenderem. Anteriormente ficava na direção do Ivaldo Faladelli, né, e atualmente está da Leuri Monteiro. Eles trabalham muito com pesquisa, mas a questão da produção e a discussão do teatro maranhense. É um trabalho maravilhoso. Eles dão suportes técnicos e produtivos para outros grupos. O grupo Pesquisa Teatral Cena Aberta existe desde 2004, né, continua funcionando. É lamentável que ano passado, esse ano, o mestre Pazini, que era professor da universidade, faleceu e foi a pessoa responsável, em função da Covid, e foi a pessoa responsável pela criação do grupo, né. Eles trabalham muito com pesquisa teatral, eles têm uma linha de pesquisa teatral e de teatro performático, onde a história, a dramaturgia é envolvente para a plateia. Todo o trabalho tem uma pesquisa muito profunda e a produção final dos espetáculos. A produção é o resultado da pesquisa. O Grita, né? O que falar do Grita? Onde fica, professor? Já ouviu falar? Na região 2 da Guarda. Existe desde quando? 1975. Gente, o Grita é um grupo independente de teatro amador que tem uma vida própria tão grande que eles têm um teatro próprio, o Teatro Itapicuraíba. Eu vou repetir para facilitar meu intérprete. Teatro Itapicuraíba. Onde fica? Anjos da Guarda. Eles só fazem anualmente a maior via sacra do Nordeste em bairro, né? Eu arrisco a dizer que talvez seja até maior do que algumas globais conhecidas por aí, porque move mais ou menos 2.000 pessoas por época, né? E quem ainda não assistiu, vale muito a pena. Eles desenvolvem teatro na comunidade do Anjo da Guarda há mais de 40 anos e, obviamente, né, o carro-chefe é a via sacra, mas não é o único trabalho que eles têm. Muito trabalho em mais de 40 anos. O GUT, que eu já havia falado para vocês, o Grupo Universitário de Teatro, existe desde 1996, com a professora Estrelinha, né, um apelido carinhoso, mas mostra exatamente o que ela é, porque ela é fantástica, maravilhosa, amiga pessoal, e que é professora da Universidade Federal do Maranhão, na qual uma quantidade absurda de artistas já passaram sobre a tutela dela. Ela produz espetáculos, o grupo produz espetáculos e montagem a partir de textos clássicos. Arthur Azevedo, Aloysio Azevedo, entre outros. O Laborarte, né? Se o Grito existe desde 75, o Laborarte é mais antigo. Existe desde 1973. Laboratório de Expressões Artísticas, Laborarte, né? Eu já ouvi falar, meu pai já ouviu falar, meu avô já ouviu falar, para você ter uma noção, né? E aí você tem gerações de pessoas. A quantidade de artistas que já passaram pelo Laborarte, que já experimentaram o Laborarte, é uma coisa absurdamente grande. Tem sede própria aqui em São Luís do Maranhão, na Avenida Beira-Mar. Eles produzem espetáculos e trabalham com muitas linguagens artísticas. Com 48 anos de existência, não tem como não produzir muita coisa. Rascunho, Núcleo de Pesquisas Teatrais. O que eu posso dizer? Os espetáculos são perfeitos desse grupo. Já assisti inúmeros, eu sou fã do trabalho deles. O Rafael Brito, Abimaelso Santos, a Aline, entre outros artistas, o Gilberto, a Lana, entre outros artistas que fazem parte da companhia inicialmente, mas tem abertura para várias pessoas que vão em busca do trabalho deles, que é a produção teatral, pesquisa de mesas de discussão, e principalmente uma pegada muito contemporânea, né? O teatro vivo e contemporâneo, onde questiona e quebra os paradigmas do realismo do teatro tradicional. Pequena Companhia de Teatro, do mestre Marcelo Flecha, existe desde 2005, eles trabalham muito com circulação, eles já rodaram o Brasil inteiro, já apresentaram espetáculos no Brasil inteiro, né? Ele trabalha muito, o próprio Marcelo trabalha muito com um método específico, que é fantástico, e circulação de espetáculo e oficinas. E o interessante é que quando você vai assistir o espetáculo da Pequena Companhia de Teatro,
porque são poucas pessoas, os atores são fixos mesmo, né? Você sai de lá assim em estado de choque e leveza por causa do trabalho maravilhoso que acontece. Bom, talvez o mais conhecido de vocês seja a Santa Ignorância Companhia de Artes. Já viram isso? Pois é, o espetáculo Pão com Ovo, né, que participam o César Boas, o Abimael, ele, na verdade, é o espetáculo da Santa Ignorância, que não é o único, mas é o carro-chefe. Né? Existe desde 97 e eles trabalham muito com circulação de espetáculo. O Pão com Ovo já rodou o Brasil inteiro. Quando eu digo Brasil inteiro mesmo, e tem mais perspectivas, mas ele, além do humor e da energia, é brincar muito com a questão do eu sou maranhense e tenho orgulho de ser maranhense, mas não é o único espetáculo da companhia. Tapete Criações Cênicas, né? Eles trabalham muito com uma série de linguagens, pesquisa, espetáculos infantis, oficinas, monólogos, e é um celeiro de formação e conhecimento desde 2001. Tramando Teatro, do meu amigo Armando Veras, existe desde 98 e a Tramando, além de produzir espetáculos, hoje o foco deles é Passeio Serenata por São Luís. Vale a pena por quê? Porque você tem essa estrutura, inclusive para quem vem de fora, entender como é que funciona São Luís. Os passeios que eles fazem são regados à poesia, à música, apresentação teatral, performance, além de uma sede própria no centro da cidade de São Luís, com aluguel de roupas e figurinos teatrais. Chama Teatro, meu Deus do céu. Eu comentei essa semana que um dos espetáculos mais maravilhosos que eu assisti na vida é dessa companhia, As Três Fiandeiras. É um espetáculo lindo, leve, interessante, feminino, gostoso. Você sai de lá com a alma boa. Se entra ruim, tu sai muito bem, porque elas são maravilhosas. A Rosa Everton, Renata Figueiredo e a Gisele Vasconcelos são as titulares, mas o grupo tem mais gente. Né? A Chama Teatro existe desde 2008 e hoje elas estão com uma sede lá no Araçagi, inclusive com um teatro de bolso próprio. Né? Já tive a oportunidade de ir e ainda não me apresentei, mas a gente vai chegar lá, se Deus quiser. Oficinas, espetáculos de circulação, contação de história, intervenções cênicas e muita alegria e talento. O Casajo, companhia de teatro. Bom, eu saí de São Luís e fui até Imperatriz, não é o único grupo de teatro, né? Mas me chamou a atenção por quê? Porque eu botei uma foto deles apresentando no Arthur Azevedo, eles extrapolaram o limite. Só para ter uma noção, eles trabalham com comédia, com humor, sem limites, um humor escrachado, humor popular, né? Humor gostoso de se ver para você rir. Dos jargões de uma música de um espetáculo deles vazou na internet, viralizou na internet e foi parar em programas de televisão brasileira. E eles saíram literalmente do teatro e ganharam espaço. Né? Hoje eles são midiáticos não só na região do sul do Maranhão, mas em muitas partes daquela região, e pouca gente aqui no estado, aqui em São Luís, conhece o trabalho da Alcasajo. Eu tenho o prazer de conhecer o Evaldo, que é amigo pessoal, fomos colegas de pós-graduação, mas o interessante é que o humor que eles brincam é similar ao que vocês estão acostumados, por exemplo, com o Pão com Ovo, que é tão maravilhoso quanto. Não dá para a gente dizer assim. E aí, professor, mas isso tudo tem aqui no Maranhão? Pois é, gente, né? Valorize o teatro, valorize os artistas da terra. A quantidade de gente maravilhosa, talentosa, com potencial, só faltam vocês entenderem que tem muita gente boa aqui. Grupo de teatro de Humanitas. A gente sai de São Luís, vai para Imperatriz, vai descer de Imperatriz para Timon, né? Que é ali vizinha de Teresina. E o Júnior Marques, que fez esse último espetáculo, que eu tive o prazer de ver, já foi até premiado, né? Ele foi buscar na internet a sobrevivência do grupo. Né? O grupo existe desde 2000, dos anos 2000, e eles trabalham com espetáculos diversificados, ora adulto, ora infantis, e eles vão buscar nessa situação, né, contar a história do Maranhão, e eles extrapolaram também o estado do Maranhão. Né? Eles se apresentam muitas vezes em Teresina, né, porque a vizinha ali, Timon, tem uma relação muito próxima. E aí o Júnior transita nessas duas situações. Mas o grupo tem uma força muito grande naquela região. Encanto Coletivo, que existe desde 2015, eu acho os meninos maravilhosos. Um deles já foi meu aluno, né, o Nestor. O Leonardo Fernandes já veio de outras escolas também, que a gente vai falar no Teatro Maranhense. E eles estão literalmente dominando a cena do teatro musical maranhense, que até então não existia. Então, é mérito dessa trupe de atores novos e extremamente talentosos.
E por último, eu vou citar uma figura específica, né, um amigo pessoal, muito querido, João Leonardo Alicár. Não é um grupo de teatro, mas sim uma iniciativa que foi um projeto social que aconteceu desde 2017 e desde lá para cá ele faz uma Paixão de Cristo lá em Barro Duro, em Tutóia, né, e vem crescendo e ganhando visibilidade em nível estadual. Tanto é, né, que o trabalho já tem um ambiente fixo. E eu vou deixar vocês com a Paixão de Barro Duro, né, lá de Tutóia, para a gente pensar e consumir teatro. Um abraço. Fui.